Muito boa tarde, amados amigos e irmãos presentes. É para mim uma bênção muito grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar com vocês a palavra de Deus e ver com as Escrituras e através das Escrituras o programa de Deus correspondente a este tempo e o veremos através do tema O Caminho do Sétimo Selo, isto é, sob o mistério do estabelecimento do reino de Cristo, onde veremos o caminho do sétimo selo, para o qual quero ler em São Lucas, capítulo 17, versículos 24 ao 30, e versículos, capítulo 21, versículo 36, e também Apocalipse, capítulo 8, versículo 1. Vamos ver aqui o que nos diz. Capítulo 17 de São Lucas, versículo 24 em diante diz. Ou vamos do versículo 22 em diante, diz. Então disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, mas não o vereis. E vos dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali. Não vades, nem o sigais. Não vades, nem o sigais. Porque como o relâmpago ilumina desde uma até outra extremidade do céu, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro é necessário que ele padeça muito e seja rejeitado por essa geração. Como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. A mesma coisa aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. E em São Lucas, capítulo 21, nos diz, versículo 34 ao 36, e também capítulo 21, versículo 27 em diante diz: então verão vir o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Jesus lhes disse esta parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando vedes que as suas folhas começam a brotar, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes estas coisas acontecerem, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Acautelai-vos por vós mesmos, para que não aconteça que os vossos corações se sobrecarreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida. E aquele dia vos pegue de surpresa, como uma armadilha, pois cairá sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai em todo o tempo,
E orai, para que sejais havidos por dignos de escapar de todas estas coisas que virão e de estar em pé diante do Filho do Homem. E Apocalipse capítulo 8, versículo 1 ao 5 diz: Quando ele abriu o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por cerca de meia hora. E viu 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo tomou o incensário, encheu do fogo. Então o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Podem sentar, queiram ter a bondade. Nosso tema para essa ocasião é o caminho do sétimo selo. Isto é, sob o mistério do estabelecimento do reino de Cristo. Vimos através dessas escrituras que lemos que quando o sétimo selo foi aberto no céu, houve silêncio como por meia hora. Meia hora do céu para os seres humanos representa uma quantidade de anos. Por quê? Quando se fala de um dia diante do Senhor, ou seja, de um dia no céu, representa para os seres humanos 1000 anos. E quando se fala de uma hora diante de Deus, uma hora no céu, você busca se um dia diante de Deus, que são 24 horas diante de Deus, são 1000 anos, então uma dessas horas equivale a 41 anos com quantos meses, Miguel? Com 8 meses. 41 anos com 8 meses é a hora de sua vinda. Quando se diz da hora da sua vinda, não se refere a 24 horas do dia, mas que se refere a esse ciclo divino, onde, diante de Deus, será uma hora, mas para os seres humanos serão 41 anos com 8 meses. E encontramos que houve no céu silêncio como por meia hora quando foi aberto esse mistério do sétimo selo no céu. E o mistério do sétimo selo é o mistério da segunda vinda de Cristo com seus anjos. Agora podemos ver que este mistério contido no sétimo selo é tão grande que, vejam vocês, causou silêncio onde? No céu. E quem pode silenciar o céu? Quem pode silenciar as hostes celestiais que estão todos os dias cantando e adorando a Deus? E agora, com a abertura do sétimo selo, se silenciou o céu completo. Agora, por que houve silêncio no céu? Isto é para que o diabo não soubesse, não conhecesse o mistério desse sétimo selo, o mistério da segunda vinda de Cristo. Vejam para a primeira vinda de Cristo. Encontramos que quando apareceu o sinal do Filho do Homem para a sua primeira vinda, que foi a estrela de Belém, o que aconteceu? Chegaram os magos a Belém buscando... Chegaram os magos a Jerusalém buscando o Messias e ninguém sabia nada do nascimento do Messias. Ninguém sabia em que ano nasceria o Messias. Mesmo que tinham a profecia que dizia que o Messias nasceria por meio de uma virgem e que seria descendente do rei Davi. E também
tinham a profecia, isso é, em Isaías capítulo 7, versículo 14, e Isaías capítulo 9, versículo 1 em diante, versículo 1 ao 8 ou ao 9, e também tinham a profecia de Miqueias, capítulo 5, versículo 2, que dizia que tinha que ser de Belém da Judeia. Mas, em que ano nasceria o Messias? Isso Deus tinha guardado em segredo. E agora, vejam vocês, o diabo sempre tem buscado conhecer o programa de Deus para quê? Para tentar destruir todo o programa de Deus. E agora encontramos que o diabo não sabia nada sobre o nascimento do Messias. Não sabia em que ano iria nascer o Messias. Mas vejam vocês, o diabo sim sabia que o Messias teria seu ministério na semana número 70. E quando Jesus nasceu em Belém da Judeia, encontramos que apareceu por 2 anos, pelo menos, um sinal no céu, o qual muitas pessoas o viram, mas talvez não entenderam o que significava essa estrela lá no céu. Mas houve pessoas que sabiam que quando Deus prometeu realizar em seu programa algo aqui na terra, sempre aparece um sinal no céu. Por isso é que Cristo sempre disse, através do seu ministério, que haverá sinais no céu. E as pessoas têm que compreender que ao ver esses sinais no céu, algo na terra está acontecendo, ou vai acontecer. E agora, na Escritura, no livro de Números, encontramos ali, no livro de Números, capítulo 24, versículo 17, que diz que de Jacó sairá uma estrela. E agora saiu uma estrela no céu, como sinal da primeira vinda de Cristo. Esse foi o sinal do Filho do Homem no céu. E se o sinal do Filho do Homem no céu estava já sendo visto no céu, então o Filho do Homem já estava na terra. Portanto, se conseguiram e viram o sinal do Filho do Homem no céu, agora tinha que buscar e encontrar o Filho do Homem na terra. E os magos, conscientes de que quando um sinal é mostrado no céu, na terra, temos que encontrar o que está sendo mostrado no céu. Vejam vocês, também apareceu Gabriel anunciando a uns pastores que, na cidade de Davi, em Belém da Judeia, tinha nascido um Salvador, que é Cristo Jesus, o Senhor. E agora, viram esses anjos no céu cantando e anunciando o arcanjo Gabriel, que tinha nascido na terra o Messias, e aqueles pastores foram a Belém da Judeia, como lhes tinha sido dito pelo arcanjo Gabriel, e encontraram o menino Jesus vestido de uns lençóis, talvez de algum tecido dos bois, que colocam quando colocam a carga, ou algum outro tecido, e encontramos a Jesus vestido assim em lençóis, e o encontramos em uma manjedoura. Esse era o seu bercinho. Era o Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, assim que estava no lugar onde estavam ovelhas, bois, animaizinhos assim. E ele ali nasceu como o Cordeiro de Deus. Os pastores chegaram ali, pastores de ovelhas, ou seja, pessoas simples, e o encontraram. Mas vejam vocês, nem o sumo sacerdote, nem o concílio da religião hebraica, o concílio do Sinédrio, nenhum deles foi a Belém da Judeia para dar as boas-vindas ao Messias, que tinha nascido em Belém da Judeia. E de que serviu tanta teologia, se quando nasceu o Messias nem souberam que tinha nascido? Porque por meio da teologia não se pode obter esses segredos, esses mistérios do reino de Deus. Porque Cristo disse, louvando a Deus, glorificando a Deus,
disse: Te louvo, Senhor, ou seja, Pai, Senhor, Deus do céu e da terra, Senhor do céu e da terra, que escondestes essas coisas dos sábios e dos entendidos. Quem eram os sábios e entendidos daquele tempo? Os grandes teólogos da religião hebraica. Os grandes doutores em divindade. Ali estavam os escribas, os fariseus. Tinham a Bíblia, mas não conheciam o mistério da sua vinda no meio do povo hebreu. Mesmo que tinham as escrituras, as profecias que falavam da sua vinda. Ali estavam os doutores da lei. Ali estavam os membros do concílio da religião hebraica, o concílio do Sinédrio, grandes doutores em divindade e em teologia. E ali estava o sumo sacerdote também. Mas vejam vocês, Deus cumpriu essa promessa tão grande, a cumpriu em forma tão simples, que nem perceberam que tinha nascido em Belém da Judéia o Messias. Em seguida, quando chegam os magos a Jerusalém, clamando: onde está o rei dos judeus que nasceu? Porque vimos a sua estrela no Oriente. Ou seja, lá na terra da Babilônia. Tinham visto desde lá. Eles viram no céu esse sinal. E em Jerusalém, vejam vocês, não sabiam nada. E se turbou toda Jerusalém. Porque quando um evento tão grande como este, o da vinda do Messias, se cumpre e alguém o proclama, os grandes sábios em teologia que não sabem o que está acontecendo, se confundem. E toda a cidade de Jerusalém, todo o povo se confundiu também. Mas como pode ser possível que estes magos venham de tão longe, anunciando que o Messias já está na terra, e nossa religião nada saiba disto? Como pode ser possível que o concílio da nossa religião não nos tenha dito nada sobre que já está cumprida a vinda do Messias? E como pode ser possível que o sumo sacerdote não nos disse nada? É que guardaram o segredo, ou é que com sua teologia não puderam descobrir, não puderam entender que já se cumpriu sua vinda. É acaso que sua teologia, seus doutorados não servem para uma coisa tão grande como esta? Para saber que o Messias já está na terra? A religião hebraica, nesse momento, com seus líderes religiosos que ficavam em ridículo diante aqueles magos estudiosos dos céus, que não soubessem nada, seus líderes religiosos, e que uns magos, que nenhum deles era o sumo sacerdote do povo hebreu, soubesse que o Messias já estava na terra. Isso colocava esses grandes líderes religiosos, com toda a sabedoria terrena em teologia que tinham, os colocava como uns ignorantes com relação às profecias da primeira vinda de Cristo. E não estavam interessados também, mas houve um que se interessou muito, e foi um político. O rei Herodes se interessou não porque amava a vinda do Messias, não porque cria e esperava a vinda do Messias para dar as boas-vindas, mas porque esperava que nascesse o Messias. Para quê? Para matá-lo. E ainda sendo um menininho, uma criancinha de uns 2 anos, o buscou para matá-lo, se identificando como um descendente de Caim. Assim se identificou Herodes ao buscar o menino Jesus para matá-lo. Matou muitíssimas crianças inocentes. Todas essas crianças morreram por Cristo porque estavam buscando a Cristo, mas Cristo morreu por todos eles na cruz do Calvário. Assim que não há problema para essas crianças. Essas crianças estão muito contentes de ter morrido por Cristo. Quando perseguiram a Cristo, vejam vocês, eles morreram. E agora encontramos que, através da história do cristianismo, à medida que estiveram perseguindo a Igreja de Jesus Cristo, estiveram perseguindo a Cristo, o qual esteve em sua igreja. Por isso, quando
Saulo de Tarso estava perseguindo os cristãos. Cristo apareceu e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo, sabendo que esse era o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, quem tinha aparecido a Moisés, disse: Senhor, quem és? E diz, essa luz diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura coisa é recalcitrar contra o aguilhão. E Deus chamou a Saulo e o converteu no apóstolo, no maior apóstolo de todos os gentios, da dispensação da graça. Encontramos que Cristo, estando em sua igreja, quem perseguir a igreja de Jesus Cristo está perseguindo ao próprio Jesus Cristo. E quem ajudar ou fizer favores à igreja de Jesus Cristo, a algum dos membros do corpo místico de Cristo, Cristo disse: porquanto fizestes a um destes meus pequeninos, a mim o fizestes. Ou seja, tudo que for feito a um dos filhos e filhas de Deus, a um dos escolhidos de Deus, a um dos membros do corpo místico de Cristo, o está fazendo ao próprio Jesus Cristo. Porque somos carne de sua carne, ossos de seus ossos e sangue de seu sangue. Temos o sangue de Jesus Cristo e o temos em nosso coração aplicado. E agora podemos ver este mistério, e agora podemos ver como no nascimento de Cristo houve uma perseguição contra Cristo pelo rei Herodes. Foi ele quem se interessou no nascimento de Cristo, do Messias, do rei de Israel, e pede que os escribas e doutores da lei e os principais sacerdotes, ou seja, os sumos sacerdotes, que eram Caifás e algum outro sacerdote, e Anás, provavelmente, aparecessem nessa reunião e explicassem este assunto da vinda do rei de Israel, da vinda do Messias. Herodes podia pensar, talvez, se cumpriu, o tem escondido. Assim que tomaria isso como algo de uma revolução que iria surgir contra o império do César. Portanto, o rei Herodes se moveu desde o ponto de vista político, não desde o ponto de vista religioso, porque ele era um incrédulo, mas se moveu desde o ponto de vista político para talvez tentar evitar um golpe de Estado que desse o Messias, o rei de Israel, quando já estivesse grande. E agora, o rei Herodes quer matar o Messias e verifica com os magos, depois e com os sacerdotes, onde tinha que nascer o Messias. Dizem, por meio das Escrituras, tem que nascer em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. Que profeta falou sobre o nascimento do Messias em Belém da Judéia? Falou o profeta Miqueias no capítulo 5, versículo 2, e vejam no capítulo 2 de São Mateus, versículos de 1 em diante. Do 1 ao 8 diz: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia no tempo do rei Herodes, vieram os magos do Oriente a Jerusalém, ou seja, do Oriente, do território da Babilônia. Eles, estando no território da Babilônia, olharam para o território de Israel e viram sobre os céus de Israel esse sinal e disseram: está o Messias na terra já. Por quê?
Esse é o sinal do Filho do Homem para a sua vinda. Esse é o sinal dado em Números 24, versículo 17, que de Jacó sairá uma estrela. Portanto, o Messias, que está representado nessa estrela, já tem que estar na terra. Empacotaram todo o equipamento que iriam levar e saíram rumo à terra de Israel. E quando chegam a Jerusalém buscando o Messias, o que aconteceu? Vamos ver. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Eles pensaram que já estava no templo, porque uma profecia de Malaquias também diz: e virá subitamente ao seu templo o Senhor, o anjo do pacto, a quem vós desejais. De repente virá ao seu templo, ao qual o Senhor, a quem buscais, e o anjo do pacto, a quem vós desejais. Mas essa escritura, vejam vocês, não era a que estava se cumprindo lá em Jerusalém. Em Jerusalém estava se cumprindo a escritura dos cegos que não podiam ver o que estava acontecendo como sinal no céu, assinalando que na terra já estava o Messias. E agora, quando o rei Herodes ouviu isto, alarmou-se, e com ele toda Jerusalém. Ou seja, que, ao dizer que toda Jerusalém com ele, foi que a notícia de que o Messias já estava na terra correu por toda Jerusalém e se alvoroçou toda Jerusalém. Ou seja, que houve uma revolução religiosa em toda Jerusalém. E todo o mundo, certamente, quando via que algum desconhecido chegava, será esse o Messias? Todos esperando o Messias. E então teve que o sumo sacerdote e os líderes religiosos da terra de Israel acalmar a multidão, as pessoas de Jerusalém, e dizer: não, 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 estes magos aqui estão todos confundidos. O único que tem autoridade para dizer quando a vinda do Messias se cumpriu é o sumo sacerdote. E isso é o mesmo que pensariam todas as religiões, que o líder máximo da sua religião ou de sua seita religiosa é quem tem a última palavra. Mas sabem vocês quem tem a última palavra? Deus. E quando Deus diz: este é o tempo, envia o instrumento no qual se cumpre essa promessa e diz: e este é o homem, e ponto. Esse é quem tem a última palavra, Deus. E Deus, tendo a última palavra, enviou o Messias à terra. E esse era o homem, mesmo que era uma criancinha que tinha nascido em Belém da Judeia. Mas esse era o rei de Israel. E o que disse cada sacerdote, e o que disse o sumo sacerdote contra de que a vinda do Messias estava cumprida, isso não teve nenhum valor diante de Deus, mas contra deles mesmos. Por quê? Porque quando Deus cumpre o que Ele prometeu, toda pessoa está chamada a ver o cumprimento da sua promessa e receber o cumprimento da sua promessa, e não se colocar a discutir e brigar contra Deus e dizer: não, é que eu esperava dessa forma. Veja, sua interpretação, o que você esperava, podia ser muito bonita a explicação que você dava, mas a que Deus dá, cumprindo o que Ele prometeu, é a que tem valor. A sua, coloque de lado. Essa não te serve para nada, mas para te afastar do cumprimento do que Deus prometeu. Portanto, fique com a interpretação que Deus dá, que é o cumprimento do que Ele prometeu. E agora Deus estava interpretando a promessa da vinda do Messias, cumprindo a vinda do Messias. Os demais líderes naquele tempo podiam dizer: não, é que o Messias tinha que ser assim, não, é que o Messias tem que estar pregando na metade da semana número 70, e ainda faltam uns 30 anos, quase 30 anos faltam para isso. Por que estão anunciando a vinda do Messias? Com 30 anos de antecipação do seu ministério?
Pois tinham que ser sábios, que o Messias tinha que nascer, tinha que crescer e chegar a grande. Não iria chegar já grande, mas talvez estavam esperando num disco voador que chegasse já grande, conforme suas próprias interpretações, e também estavam esperando Elias, que chegasse num disco voador ou carro de fogo no qual ele se foi, e não sabiam que quando Elias viesse seria o ministério de Elias em outro homem. E estavam esperando a Elias que viesse para preparar o caminho do Senhor. E quando veio, se chamou João Batista. E quando veio o Messias, se chamou Jesus. E agora vejam vocês, como para o tempo da primeira vinda de Cristo, houve grande confusão no campo religioso. E as interpretações que haviam dado sobre a primeira vinda do Messias estavam equivocadas o 99,99%. E somente houve um grupo pequeno de pessoas que pôde ver o cumprimento da vinda do Messias e pôde receber o cumprimento da primeira vinda do Messias. Agora vejam, estes magos saíram buscando o Messias, viram o sinal do Filho do Homem no céu e conseguiram o Messias. Agora saíram do leste, caminho ao oeste, e chegaram até Jerusalém. Ali não conseguiram, não se detiveram, continuaram caminhando, porque eles sabiam que o Messias já estava na terra. E agora, vejam vocês, como estes magos chegam a Jerusalém. Desde o Oriente, vamos ver, para que tenha um quadro claro. Vamos ver no mapa se temos algum mapa que possa nos mostrar. Aqui neste mapa, eu creio que podemos ver este mapa da Bíblia. Os magos viviam nesta área da Babilônia, Mesopotâmia por aqui, Babilônia, e Ur dos Caldeus por essa área, onde tinha sido o império de Nabucodonosor, por toda essa área. E eles olharam para o oeste. Estavam no leste e olharam para o oeste. E para o oeste da Babilônia se encontrava a terra de Israel e Egito. E agora, olhando do leste para o oeste, viram o sinal do Filho do Homem para a sua primeira vinda sobre o céu. Eles viajaram do leste para o oeste buscando o Messias. Chegaram ao território, chegaram a Jerusalém, ali não estava. E em seguida tiveram que descer para o sul, para chegar a Belém da Judeia, e aí o encontraram. E agora, para a segunda vinda de Cristo, olhando do leste da terra de Israel para o oeste, para o continente americano, onde diz a Escritura que como o relâmpago que sai do oriente da terra de Israel e se mostra no ocidente, o continente americano, assim será a vinda do Filho do Homem. A primeira vinda de Cristo foi no oriente, na terra de Israel. A segunda vinda de Cristo é no ocidente, o continente americano. Mas vejam, quando os magos viajaram do leste ao oeste e chegaram ao território, à nação, ao país, foram à capital e ali não estava. Em seguida, conseguiram a informação que tinha que nascer em Belém da Judeia e disseram, pois é para lá que vamos, porque viemos para encontrar o Messias e para adorar o Messias. E agora, descendo da parte de Jerusalém, descendo para o sul, ou seja, descendo para Belém da Judeia, conseguiram o Messias em Belém da Judeia. O rei Herodes disse aos magos, vá para lá, consigam o Messias, o adorem e regressam aqui e me deem a informação de onde ele se encontra, para que eu vá a adorá-lo também. Mas por dentro dizia, a matá-lo. Essa era a intenção do coração. Tem pessoas que falam
com sua boca, mas com o seu coração, o que pensam é o contrário. E agora, podemos ver que, mesmo com essa notícia tão grande de que o Messias já estava na terra, o sumo sacerdote e o concílio da religião hebraica, o concílio do Sinédrio, não se foram com os magos para Belém da Judéia a buscar o Messias. Eles pensaram, esses estão um pouco sem juízos ou loucos, e que uns magos, anunciando que o Messias está na terra, quando o sumo sacerdote que nós temos aqui é a autoridade máxima em assuntos religiosos. E se ele não sabe, como que esses magos vão saber? Mas vejam, os magos sabiam e o sumo sacerdote não sabia nada. Agora podemos ver que chegaram a Belém da Judéia, encontraram o Messias, adoraram o Messias, se regozijaram, o encontraram em uma casa, mas não era numa manjedoura? Quando nasceu, sim, mas já tinha como 2 anos de idade. Ou é que acaso iria ficar na manjedoura? Ele era o Cordeiro de Deus, mas não comia pasto. Assim que não tinha que ficar ali na manjedoura. Tinha que já mais para frente ir para uma casa onde José e Maria o criasse, até o tempo assinalado por Deus, para estar ali em Belém da Judéia. E quando chegou o tempo do perigo, o arcanjo Gabriel disse a José, vai com Maria sua mãe e com a criança para o Egito, porque o rei vai buscar a criança para matá-lo. E aos magos disse o arcanjo Gabriel em sonhos, e agora vocês vão por outro caminho, não regresse ao rei Herodes. Se foram por outro caminho, de regresso à sua terra, a terra de lá da Babilônia, a terra da Mesopotâmia, e José se foi ao Egito, ou seja, caminhou um pouco mais para o oeste. E quando o rei Herodes enviou seu exército para matar as crianças, vejam, que rei tão cruel envia seu exército para matar crianças. Um crime contra o povo hebreu. Um crime contra a cidade de Jerusalém, pelo qual pagará muito caro. E mesmo que já leva anos no inferno esse rei, ainda falta ir ao lago de fogo depois que for julgado. E eu creio que qualquer dos filhos ou filhas de Deus, se lhe der a oportunidade de julgá-lo, seguramente lhe daria uma sentença simples, de que permaneça ao lado do diabo até que o diabo desapareça no lago de fogo. Que seja das pessoas que mais dure, mas lá no lago de fogo. E agora, podemos ver que Jesus foi ao Egito, e porquanto é o primogênito de Deus, e também é o primogênito nascido por meio da Virgem Maria, encontramos que, tendo a primogenitura, tinha que passar pelas etapas que um filho primogênito passa, o qual se refletiu no povo hebreu, que é Jacó como nação, e assim como também Jacó, o filho de Isaac, passou por essas mesmas etapas. Encontramos que a Escritura nos ensina que os filhos de Jacó foram ao Egito, e ali se estabeleceram quando José lhes disse que fossem ao Egito para viver lá no Egito. Eram menos de 100 pessoas, mas quando já transcorreram uns 400 ou 430 anos, eram já cerca de 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas aproximadamente, ou mais ou menos, e
tinham se multiplicado até o grau que já era um grupo grande que podia formar uma nação. Era um povo, ainda não era uma nação, mas um povo. Gente que viviam ali no Egito escravizados pelo faraó. E o faraó tinha medo desse povo, dessa gente, e tinha ordenado também a morte de todas as crianças. Quando as parteiras vissem que era varão, o menino que ia nascer, a criança que iria nascer, não podia deixar nascer vivo. Mas as parteiras tiveram temor de Deus e não matavam as crianças, os meninos, pelo qual Deus as abençoou. Assim diz a Escritura. E, vejam vocês, tentaram evitar que nascesse o libertador do povo hebreu, Moisés. Mas quando Deus, em seu programa, estabeleceu que nascerá o instrumento que ele tem para essa era ou para essa dispensação, tem que nascer. E tem que nascer no meio do povo que Deus já destinou. Mas Deus conserva como um segredo em sua mente o nascimento dessa criança, conserva a data em sua mente e algumas vezes conserva o território, ou seja, o lugar. Outras vezes, no caso de Jesus, não ocultou o lugar, mas ocultou o ano, o mês e o dia. Mas sempre Deus no céu mostra o sinal, porque o céu, com todo o seu exército, as estrelas, as constelações, tudo é a primeira Bíblia. E assim como em nossa Bíblia temos a promessa da vinda do Messias, temos a promessa da primeira vinda do Messias e a promessa da segunda vinda do Messias, o céu, que é a primeira Bíblia, também tem essa promessa. Portanto, no céu se mostra a página onde está essa promessa, no tempo em que se cumpre essa promessa. Se abre essa página no céu, aparece esse sinal no céu, e nós aqui na terra, pois abrimos a Bíblia e encontramos aqui essas promessas também. Encontramos aqui a vinda do Senhor, a primeira vinda e também a segunda vinda de Cristo. E em seguida, se olharmos no tempo onde Deus mostra o sinal no céu, encontraremos na terra o cumprimento dessa profecia. Isso foi o que aconteceu nos dias do nascimento de Jesus. O céu estava mostrando em suas páginas a promessa do Messias, mostrando o sinal da primeira vinda de Cristo, o sinal dessa estrela no céu, o qual representava o Messias, porque Jesus Cristo é a estrela resplandecente da manhã. Todos os mensageiros de Deus são representados em estrelas. Deus disse a Abraão que sua descendência, sua semente seria como as estrelas do céu. E vocês sabem de uma coisa? Cada um de vocês também é representado nas estrelas do céu. Todos somos representados nas estrelas do céu. E por isso é que também os mensageiros de Jesus Cristo das 7 eras da Igreja Gentia são representados em 7 estrelas, as quais estão na destra do Filho do Homem. E Cristo também está representado na estrela da manhã, a estrela resplandecente da manhã. E Cristo disse, ao que vencer eu lhe darei a estrela da manhã. Ou seja, darei a segunda vinda de Cristo. Ele a receberá. Ele dará as boas-vindas à segunda vinda de Cristo. E ele terá a segunda vinda de Cristo. Ou seja, que ele terá a Cristo manifestado nele, em sua segunda vinda. Ou seja, ele será o instrumento de Cristo para revelar ao povo o mistério da sua segunda vinda.
no caminho do sétimo selo, no caminho da segunda vinda de Cristo, no ministério do Filho do Homem para o último dia, recorrendo este caminho ministerial uma vez mais, percorrendo Jesus Cristo, o caminho ministerial por segunda ocasião, com seus anjos, que são Moisés e Elias. Portanto, Moisés recorrerá por segunda vez o caminho ministerial com o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, que é a vinda de Cristo. E Elias, quando viu isto, Elias, o ministério de Elias estando no precursor da segunda vinda de Cristo, ele viu que vinha o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. E quando o viu, sendo profeta, disse que percorreria novamente esse caminho, essa senda, esse caminho o percorreria uma vez mais, e estava recorrendo esse caminho ministerial por quarta ocasião no precursor da segunda vinda de Cristo, o reverendo William Branham. E agora diz que o recorrerá novamente, outra vez, o recorrerá o caminho ministerial Elias por quinta ocasião. E o recorrerá, não sozinho, mas com o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, que é a palavra encarnada em um homem, o qual é o ministério de Jesus Cristo, novamente sobre a terra, em um homem deste tempo final. E nesse mesmo homem virá o ministério de Elias recorrendo o caminho ministerial por quinta ocasião. E nesse mesmo homem virá Moisés, ou seja, o ministério de Moisés recorrendo o caminho ministerial por segunda ocasião. Esses são os três grandes ministérios prometidos para serem manifestados no último dia, em carne humana, no anjo do Senhor Jesus Cristo. E aí estaremos vendo ao cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, que é a vinda do anjo do pacto, a vinda de Jesus Cristo e Espírito Santo, em um homem deste tempo final. Isso é a vinda do verbo, da palavra, encarnada em um homem. E onde vem o ministério de Jesus, aí vem o ministério de Elias e vem o ministério de Moisés. E isso é o sétimo selo sendo cumprido na terra, recorrendo o caminho ministerial de Elias por quinta vez, de Moisés por segunda vez e de Jesus por segunda vez. E esse é o caminho do sétimo selo. E nós, nesse último dia, nos encontraremos com o ministério de Jesus por segunda vez, com o ministério de Elias por quinta vez e com o ministério de Moisés por segunda vez, no caminho do sétimo selo. Aí é onde se cruza Jesus, Moisés e Elias em nosso caminho. E assim nosso caminho terreno, como indivíduos, se cruza no caminho do sétimo selo. E vemos o sétimo selo, a vinda do Filho do Homem com seus anjos, no caminho de Deus, o caminho do ministério de Elias, de Moisés e de Jesus, recorrendo novamente o caminho, como nos dias de Noé, como nos dias de Moisés, como nos dias de Ló, onde houve um profeta dispensacional Abraão, como nos dias de Noé, onde houve um profeta dispensacional Noé, quando o mundo pré-diluviano tinha chegado ao seu final e quando o mundo de Sodoma e Gomorra tinha chegado ao seu final, disse Cristo, assim será o dia em que o Filho do Homem se manifestará, se revelará. E o reino dos gentios chegou ao seu fim neste tempo também. Como chegou Sodoma e Gomorra e como chegou
o mundo pré-diluviano. Para este tempo final, porquanto são dias como nos dias de Noé e como nos dias de Ló, um profeta dispensacional também tem que estar na terra para se manifestar o anjo do Senhor, o anjo do pacto, que é o mesmo Jesus Cristo em Espírito Santo, e nesse profeta mensageiro se manifestar e operar os ministérios de Jesus por segunda vez, de Elias por quinta vez e de Moisés por segunda vez. Porque o único que tem ministérios é o anjo do pacto, o anjo do Senhor, que é o Espírito Santo. Quem é Jesus Cristo em Espírito Santo, vindo, manifestado em carne humana, em seu anjo mensageiro neste tempo final. Portanto, poderá operar o ministério que ele quiser operar. E ele prometeu operar o ministério de Moisés por segunda vez, o de Elias por quinta vez e o de Jesus por segunda vez. Esses são os ministérios prometidos para serem manifestados no último dia. E quando Deus promete o ministério de algum profeta para manifestá-lo de novo, ele o promete dizendo, por exemplo, quando prometeu o ministério de Elias para manifestá-lo de novo, ele disse, lhes enviarei o profeta Elias, e quando o envia, o que envia é o ministério desse profeta em outro homem. Assim foi quando disse que enviaria Elias para precursar a primeira vinda de Cristo, o qual seria a voz de alguém clamando no deserto e preparando o caminho. E quando cumpriu a vinda de Elias nesse tempo, era outro homem chamado João Batista, no qual estava o ministério de Elias sendo operado por terceira ocasião. E em seguida veio o Messias, Jesus de Nazaré. Quando se diz o Messias, se diz ungido, porque a palavra Messias, o que significa é ungido. A palavra Cristo é a mesma palavra, significa ungido. E quando veio ungido com o Espírito Santo em toda a sua plenitude, quem foi Jesus de Nazaré, ali estava o ungido, ou seja, o Messias, o Cristo. As três palavras significam a mesma coisa, é a mesma palavra em diferentes idiomas. E agora o ungido, o Messias, o Cristo foi quem? Jesus. E agora encontramos que o Messias estava cumprindo as promessas correspondentes a esse tempo, e por isso ele pôde ler em São Lucas, capítulo 4, versículo 2, versículo 12 em diante. Vejam vocês aqui quando foi dado o livro do profeta Isaías, diz assim, capítulo 4, versículo 14 em diante, diz: Então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as regiões circunvizinhas. Ele ensinava nas sinagogas, nas suas sinagogas e por todos era louvado. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Ao abrir o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres. Enviou-me para apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Fechando o livro, devolveu ao assistente e assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Se identificou Jesus como o Cristo, o Messias, o ungido, com o Espírito de Deus para essa ocasião. Se identificou como o Messias prometido para o povo hebreu, como o rei de Israel. E quando o homem, onde se cumpre a promessa de Deus para esse tempo, se identifica com as Escrituras que prometeram sua vinda,
Nem todo mundo está de acordo. Porque Porque as pessoas e mais os religiosos têm suas próprias interpretações com relação ao que Deus prometeu. E vamos ver aqui quantos estiveram de acordo com Jesus. Quantos creram que Jesus verdadeiramente estava dizendo a verdade, que era o Messias? Diz: todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam: não é este o filho de José? Já começam a buscar faltas ou buscar motivos para dizer que esse não pode ser ungido de Deus com o Espírito de Deus no cumprimento da vinda do Messias, no cumprimento da vinda desse ungido que eles estavam esperando. Em seguida, acrescentou Jesus. Ele lhes disse: sem dúvida me direis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua terra tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. Continuou ele: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Ou seja, que não dão as boas-vindas como profeta de Deus os habitantes da cidade, do território onde nasceu esse profeta. Ou seja, seus conterrâneos não lhe dão as boas-vindas como profeta de Deus para esse tempo. Porque começam a dizer: mas se te conhecemos, conhecemos o teu pai, conhecemos a tua mãe, estudaste aqui conosco, foi criado aqui conosco, comeu laranja conosco, comeu bananas, comeste arroz e feijão conosco, e agora vem com a história de que é o profeta, de que é o Messias? Veja, me fizeste por aqui uma porta porque você é carpinteiro. Aqui também a este outro fizeste uma mesa e umas cadeiras para o seu restaurante, e agora vem com isso de que és o Messias? Tu és Jesus, o carpinteiro de Nazaré. Esse é o título que o tinham para ele. Mas esse jovem trabalhador da construção era o véu de carne, onde estava se cumprindo a primeira vinda do Messias. Gostassem ou não gostassem os seus conterrâneos, a Deus sim gostou. Gostou cumprir sua primeira vinda em carne humana em Jesus de Nazaré. E glória a Deus por isso. No céu, os anjos e arcanjos deram glória a Deus pela vinda do Messias. E, no entanto, os conterrâneos de Jesus não davam glória a Deus pela vinda do Messias. Mas não importa que haja pessoas que rejeitem o cumprimento da promessa divina. O céu completo estará do lado do cumprimento da promessa divina. E é isso que conta. E Deus estará do lado do cumprimento dessas promessas. E é isso que conta. As opiniões humanas não contam. Aí, o que conta é o que Deus prometeu e cumpriu. E agora, vejam vocês o que aconteceu. E em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve uma grande fome. Mas a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. E muitos leprosos haviam em Israel no tempo... Perdão. E muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, ou seja, curado, senão Naamã o sírio.
todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. E não se devem de encher de ira estando na sinagoga, as pessoas adorando a Deus. Como pode ser que se enchem de ira quando vêm para servir a Deus e adorar a Deus? Se encheram de ira com a pregação de Jesus. Vejam, uma pregação simples, falando de Elias e falando de Eliseu, o segundo Elias. Porque Eliseu era o segundo Elias e das coisas que eles fizeram. E agora, Cristo os ensina o que foi feito sob o ministério de Elias Tisbita e de Eliseu e se enchem de ira. Porque, vejam vocês, esses milagres foram feitos com pessoas que estavam entre os gentios ou em territórios gentios. Ou, vejam vocês, eram pessoas que não eram as mais importantes. O general sírio, Naamã, vejam vocês, era dos gentios. E a um gentil, a mão de Deus veio com bênção por meio do ministério do profeta Eliseu. Como também para aquela viúva veio a mão de Deus com bênção através do profeta Elias. E agora, vejam, uma pregação simples, somente falou dos profetas importantes do povo hebreu e das coisas que fizeram a favor de duas pessoas. E é isso que não lhes falou do terceiro Elias nessa ocasião. Se fala do terceiro Elias, ficam mais bravos. O terceiro Elias era João Batista e podiam dizer que João Batista é o terceiro Elias? João Batista é teu primo. Tua mãe, Maria, não é parente, prima de Isabel, a mãe de João Batista? Pois claro, é teu primo. E agora está acomodando como um profeta de Deus, te preparando o caminho a ti, vem? Ou seja, as pessoas não há como entendê-las. Agora, veja o que aconteceu. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira e, levantando-se, expulsaram-no da cidade. Ou seja, acabaram a atividade religiosa. E isso que era um sábado. E queriam matar em um sábado. Diz que não podia caminhar nem fazer nada. E agora eles queriam fazer algo que era pior. Matar um homem. Diz. E levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para de lá o precipitarem, ou seja, para matá-lo, para lançá-lo do precipício e que se morresse. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Agora, vejam vocês como se cumpriu essa promessa da vinda do Messias, como se identificou com a palavra, porque não pode negar a palavra prometida, o cumprimento dessa palavra. Se Deus prometeu enviar Elias, quando enviou 2000 anos atrás, precursando a primeira vinda de Cristo, ele tinha que se identificar com essa promessa. Por isso, ele disse, eu sou a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Se identificou como o cumprimento desse mensageiro que viria preparando o caminho ao Senhor, como dizia o profeta Isaías no capítulo 40, versículo 3 em diante, e como dizia também Malaquias capítulo 3, versículo 1 em diante. E agora podemos ver que não se pode negar o cumprimento da promessa, nem o próprio cumprimento da promessa pode negar as Escrituras que estão se cumprindo nele. Tem que se identificar na Escritura e dar testemunho de que ele é essa pessoa que está prometida que viria para esse tempo. E por meio da sua mensagem, da sua pregação, aí encontraremos sua identificação. Ele se identificará sempre com o que está prometido para esse tempo. Ele se identificará como uma pessoa com o homem que está prometido que virá para esse tempo. Ele mostrará ao povo
Onde está el prometido? o prometido? Recordam Recordam a Cristo pregando quando disse: examinai as Escrituras, porque pensais ter nelas a vida eterna. São estas mesmas Escrituras que testificam de mim. E também lhes disse em outra ocasião: se vocês crescem em Moisés, vocês creriam em mim, porque Moisés falou de mim. Vem. Cristo se identificou sempre com a palavra escrita. Ele se identificou com tudo o que a palavra escrita dizia sobre a sua vinda. Também os profetas se identificaram com a palavra escrita que falava deles, tais como Moisés e também João Batista, Jesus de Nazaré e também o reverendo William Branham. Eles se identificaram com a palavra escrita que falava da vinda deles à cena do programa divino. E assim também se identificará o anjo do Senhor Jesus Cristo, que é o profeta que mais escrituras tem, que falam dele para este tempo final. Não há profeta prometido na Escritura que tenha mais escrituras que falem da sua vinda. Vejam, no próprio livro de Apocalipse, o próprio Jesus disse: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. E o Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para manifestar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Ou seja, as coisas que em breve devem acontecer. E agora, aí mesmo nos diz que é por meio desse anjo mensageiro que as coisas que devem acontecer serão reveladas. Qualquer pessoa poderá dizer: eu estudei bastante, eu estudei 5 anos, 10 anos ou 20 anos. Eu me matei estudando teologia na universidade, no seminário, e agora eu não vou me deixar ser ensinado por um homem que venha ensinando essas coisas. Pois sabe você de uma coisa? Que ainda com todos os graus de teologia que uma pessoa possa ter, com tudo isso, nunca descobrirá o segredo, o mistério da segunda vinda de Cristo, exceto por meio da mensagem do anjo do Senhor Jesus Cristo. Porque esse é o enviado para dar testemunho de todas estas coisas que em breve devem acontecer. Este é o profeta mensageiro que vem enviado por Jesus Cristo. Eu, Jesus, enviei o meu anjo. Assim que todos os doutorados em teologia e em divindade que as pessoas possam ter, não servirão de nada ao lado da segunda vinda de Cristo para identificar a segunda vinda de Cristo. O único que identificará a segunda vinda de Cristo é o próprio Cristo através do seu anjo mensageiro. Por isso diz: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. E qualquer pessoa poderá dizer que ele pode explicar esta profecia da segunda vinda de Cristo. Pode ler às pessoas a letra escrita, mas o significado e cumprimento da segunda vinda de Cristo que está prometida na Escritura, o único que poderá revelar será o anjo do Senhor Jesus Cristo. Assim que o melhor seria para as pessoas dizerem: com todo o conhecimento humano que obtivemos, não podemos decifrar este mistério da segunda vinda de Cristo, pois esse é um mistério maior que o mistério das vacas magras e das vacas gordas e das espigas secas e as espigas formosas que o faraó viu. E o faraó, para um sonho duplo, tão simples, não encontrou um sábio naquele tempo, dentre os magos e entre os adivinhos, que pudesse decifrar esse mistério. Mas houve um profeta,
um jovem, o qual estava na prisão, mas era um profeta. E não importa onde o profeta se encontre, continua sendo um profeta. E o ministério de profeta continua funcionando nele. Assim que o mandaram buscar. E interpretou o sonho. E disse: Rei, o sonho é o mesmo. As espigas secas, as espigas formosas e as vacas formosas é o mesmo, a mesma coisa. E as espigas secas, todas feias, que parece que passou um temporal por cima, porque assim é como se vê um plantio que está muito feio, que está mal. E as vacas magras, que parece que não comeram por anos. É o mesmo sonho, mas mostrado com diferentes símbolos ou simbolismos. E seu significado é que as vacas gordas e as espigas formosas são 7 anos de abundância. E as espigas secas e as vacas magras são 7 anos de fome que vem sobre a terra. Até o grau que o tempo da fome que virá fará que nem seja possível ver que houve 7 anos de abundância anteriores. E em seguida, o profeta José diz ao rei: Faraó, eu te recomendo que consigas um homem sábio e prudente, não um vanglorioso, não alguém que se coloque orgulhoso e diga: não, que o grande e o importante sou eu. Não, uma pessoa que seja prudente, uma pessoa que seja sábia também, e o coloque diante dos seus negócios e mande a semear toda a terra e quinte a terra, a quinta parte para o rei, ou seja, o 20%. E se armazene em celeiros todo esse fruto da abundância, exceto que comam, e quando vierem os tempos difíceis, os 7 anos de fome, de seca, onde nem haverá plantio, não haverá nem arado, assim que ninguém vai arar. Quem vai se colocar a arar uma terra que não tem umidade? Quem vai arar em um terreno que, quando passe o arado, o vento assopra e o que forma é pó? E em seguida, quem vai semear, quem vai plantar num terreno assim? Não há arado nem plantio. E se não há arado nem plantio, o que acontece? Não há colheita. E tudo isso porque não cai chuva sobre a terra, para que possam arar o terreno, para que o terreno esteja bom para arar e para semear. Portanto, virão 7 anos assim, que nem haverá arado, nem haverá plantio, nem haverá colheita. E, consequentemente, todo o Egito perecerá, se não tomarem as precauções necessárias. O que é necessário é um homem sábio e prudente, que esteja na frente dos negócios do rei, esteja na frente a todo este trabalho, e plante em toda a terra nestes anos bons de abundância, para que guardem alimento, para quando vierem esses 7 anos de escassez, haja alimento no Egito e não morra a nação, os cidadãos do Egito, e assim se preserve a vida no Egito. O rei ficou muito contente. Finalmente conseguiu um homem que sim sabe interpretar sonhos e tem o Espírito de Deus. Pelo Espírito de Deus interpretou esse sonho, não pelo espírito de adivinhação. Não porque é um mago ou um adivinho, mas um profeta de Deus. E fala com os seus conselheiros e diz aos seus conselheiros: o conselho de José é muito bom. Agora, o homem, qual é o homem que necessitamos? Pode perguntar: o que você crê?
tu és o homem? Ele disse, não, eu não sou esse homem. Um dos conselheiros. Pergunta ao outro dos seus conselheiros, você crê que tu és este homem? Sábio e prudente que pode fazer este trabalho? Não, eu não sou esse homem. E não encontravam um homem como que José descreveu para esse trabalho. E todos dizem, o único homem que tem, que cobre ou cumpre com esses requisitos é o mesmo que deu a interpretação do sonho. E o faraó também diz, não há outro homem como esse. Não há outro homem como José, no qual esteja o Espírito de Deus. E vejam, José não era um profeta dispensacional. Como seria se José tivesse sido um profeta dispensacional? Como foi Abraão, seu bisavô. Agora, vejam vocês, o rei chama a José e diz, não há outro homem como tu. Tu és o homem. Esse homem que tu disseste é você mesmo. Pois claro, José sabia que não havia outro como ele, porque ele sabia que em outro não estava o Espírito de Deus, não estava esse ministério de profeta, porque Deus não tem muitos profetas ao mesmo tempo. E agora José sabia que por algo Deus tinha permitido chegar até o Egito. E José recordava esses sonhos que tinha tido. Vejam, tinham sido sonhos, tinham visto os sonhos de uns molhos, ou seja, maços de espigas, digamos de trigo ou de cevada, amarrados, colocados assim, em pé. José colocou o dele em sonhos e seus irmãos recolheram também o fruto e o colocaram da mesma forma. Como vocês veem essas palmeiras assim paradas, em pé assim, e viu no sonho que os maços, os molhos, ou seja, os maços de trigo ou de cevada, que tinham colocado assim nessa forma, se inclinaram para o maço de José. E José contou em seguida no outro dia aos seus irmãos e ficaram muito aborrecidos. Ao invés de dizer, olha José, Deus tem uma bênção grande para ti e tem uma bênção para nos dar a nós através de ti. Nos alegramos que tu sejas um profeta, nos alegramos que tu tenhas herdado o ministério de profeta do papai. Mas não pensaram assim, ficaram com muita inveja e disseram, acaso nós inclinaremos diante de ti? José era um jovem como de 17 anos de idade e ficaram muito bravos com José. E José era o filho o segundo filho, o primeiro filho de Jacó através de sua esposa Raquel. Porque os outros irmãos mais velhos que José tinham sido de Leia e das servas de Leia e de Raquel. Assim que somente Jacó teve somente 2 filhos muito amados, que foram José e Benjamim. E a esposa verdadeira de Jacó era quem? Era Raquel. Porque foi com ela que se casou. Por ela foi que trabalhou. Trabalhou quantos anos por ela? 14 anos. Primeiro trabalhou 7 e lhe deram a que não era. E depois lhe dizem, vem com a história. Não, é que aqui não se fazem dessa forma de dar a filha mais nova em casamento primeiro. Talvez tinham a superstição de que se dessem a filha mais nova em casamento primeiro, a outra iria ficar sem casar porque ninguém iria querer. Mas o sogro de Jacó era muito esperto e tentava de levar vantagens até com o casamento das suas filhas. E disse a Jacó, é que aqui não se faz assim, aqui se dá primeiro a mais velha, se casa a mais velha primeiro.
E isso é o que aconteceu. Mas não se preocupe, Jacó, não fique bravo. Trabalhe 7 anos mais e ficas com ela. Ficas com Raquel. Não há nenhum problema. Não há nenhum problema familiar aqui. E Jacó amava tanto a Raquel que mesmo que tivesse que trabalhar 7 anos mais, portanto, iria ficar 7 anos mais velhinha, mas ainda estava bonita e formosa e jovem. Jacó a amava tanto que trabalhou 7 anos mais. Jovens, e se os sogros disserem a vocês que tem que trabalhar 7 anos ou 14 anos pela moça que você diz que ama? Trabalharia 7 anos para seu sogro? Pois vejam, Jacó mostrou o que é amor por uma moça, por uma jovem, por uma noiva que ele ama e que quer que seja sua esposa. Trabalhou 7 anos e depois trabalhou 7 anos mais. E diz a Escritura que encontrou o que era pouquinho, ou seja, os encontrou curtos, foram voando esses 7 anos porque estava trabalhando com alegria, porque estava trabalhando por sua noiva, que se tornaria sua esposa, com a qual formaria um povo. E agora, vejam vocês, Jacó estava muito contente porque não perdeu a esperança de tornar Raquel sua esposa. Se tivesse dito, já não se pode casar com Raquel, já teria ficado muito triste e talvez teria ido da casa de seu sogro. Algo teria feito, não se sabe o que, mas lhe disseram, não se preocupe, trabalhe 7 anos mais e se torna sua esposa. Jacó trabalhou 7 anos mais e se tornou sua esposa. E por meio dela, vejam vocês, foi que teve José primeiro e depois a Benjamim. Por meio de Leia teve a Rubem primeiro e aparentemente tinha a bênção da primogenitura, porque foi o filho primogênito de Jacó. Mas Jacó, com quem tinha se casado, era com Raquel. Portanto, a bênção da primogenitura seria por meio de Raquel. E vejam vocês, houve certos problemas familiares e Rubem perdeu a posição de primogênito. E essa posição passou a José, que era o filho primogênito de Jacó por meio de Raquel. E por isso o ministério de profeta também passou a José. E por isso a bênção da primogenitura passou a José e aos filhos de José. E quando Jacó foi abençoar a José com a bênção da primogenitura, que é a primeira que se lança sobre seus filhos, a lançou sobre Efraim. E depois abençoou a Manassés. Agora, a bênção da primogenitura, por meio da cruz, Cristo a passou à sua igreja gentia, a qual está representada em Efraim. E em seguida a abençoará ao povo hebreu. Por isso é que o povo hebreu tem estado por 2000 anos aproximadamente sem a bênção de Deus, tem estado sob o juízo divino, mas a igreja de Jesus Cristo tem estado com a bênção de Deus sendo falada sobre ela. Por quê? Porque primeiro recebe a bênção Efraim e depois Manassés. Manassés representa o povo hebreu. E depois que tiver abençoado a Efraim, a igreja de Jesus Cristo, depois que tiver sido manifestada essa bênção, e os mortos em Cristo estiverem em corpos eternos e nós estivermos transformados, em seguida a bênção a terá o povo hebreu. E o povo hebreu virá a crer em Cristo, crerão na segunda vinda de Cristo e então compreenderá o que foi a primeira vinda de Cristo. E assim, o povo hebreu será restaurado e o reino de Deus será restaurado no meio do povo hebreu. Mas recordem,
O povo hebreu tem que passar pela grande tribulação. E os 144 mil morrerão durante a grande tribulação, mas ressuscitarão ao final da grande tribulação, quando terminar a grande tribulação, e entrarão ao glorioso reino milenial do nosso Senhor Jesus Cristo. O povo hebreu será restaurado plenamente com o Espírito de Deus e, como nação, cabeça de todas as nações. Mas primeiro a bênção é manifestada na igreja do Senhor Jesus Cristo. Agora, podemos ver estes mistérios do reino de Deus e podemos ver como Deus operou através dos diferentes tempos. Podemos ver que para este tempo final, o caso de José, que é tipo de Cristo em sua primeira vinda e em sua segunda vinda, estará se repetindo para Cristo ser reconhecido pelo povo hebreu em sua segunda vinda, onde se revelará ao povo hebreu. Cristo, representado em José, encontramos que estava com um nome novo, e estava com uma vestimenta nova, uma vestimenta diferente da vestidura hebraica. Não tinha uma vestimenta hebraica, mas uma vestimenta gentia. E com essa vestimenta gentia, ele era o segundo no império do faraó. E falava o idioma dos gentios. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, não o reconheceram. Encontraram um príncipe ali falando em outro idioma. E era quem tinha todo o alimento para preservação de vida. E Cristo é quem tem todo o alimento para a preservação de vida, o qual tem dado alimento aos gentios de era em era, e neste tempo final encontramos que estará nos dando também o alimento espiritual e dará alimento espiritual ao povo hebreu. E o povo hebreu, de momento, não entenderá, mas depois perceberá que é o mesmo anjo do pacto, o mesmo anjo do Senhor que os libertou através do profeta Moisés e os levou à terra prometida. O mesmo anjo do Senhor que esteve em carne humana, no véu de carne chamado Jesus de Nazaré, e que no último dia estará em carne humana, no anjo mensageiro de Jesus. E isso será a palavra encarnada em um homem. Isso será o sétimo selo, cumprido na terra no último dia, onde estará o ministério de Moisés por segunda vez, o de Elias por quinta vez e o de Jesus por segunda vez, no caminho do sétimo selo. O caminho ministerial do Filho do Homem com seus anjos no último dia. E aí é onde se entrelaça o caminho do sétimo selo, o caminho do Filho do Homem na sua vinda, com o nosso caminho terreno, e nos encontramos com Ele em seu caminho. E aí é onde recebemos a bênção dele. Assim como Abraão, no seu caminho terreno, se encontrou com Elohim no dia antes da destruição de Sodoma e Gomorra e comeu com Abraão, Elohim e os arcanjos Gabriel e Miguel. Cristo estará manifestado no meio da sua igreja neste último dia, no sétimo milênio. Vejam. Foi no sétimo dia, o dia de repouso, que Cristo entrou na sinagoga e leu aquela escritura de Isaías 61 e disse: hoje se cumpriu essa escritura diante de vós. E será no sétimo milênio, que é o milênio de repouso para a terra e para a igreja de Jesus Cristo e para o povo hebreu, onde Cristo estará manifestado, o Filho do Homem manifestado, e lerá as escrituras que correspondem à sua vinda para o último dia, e mostrará ao povo que hoje, ou seja, no sétimo milênio, que começou, se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem, e na sétima dispensação, a dispensação do reino, hoje se cumpriu essas escrituras que falam da vinda do Filho do Homem com seus anjos para este último dia. Vindo
Jesus Cristo, o Filho do Homem, com os ministérios de Jesus, de Moisés e de Elias, manifestado em carne humana no último dia, no seu anjo mensageiro. Viram o simples que é o mistério do sétimo selo? Bem disse o precursor da segunda vinda de Cristo que, se não vigiarmos, passaria despercebido para a próxima atividade, a qual será esta noite, ou seja, das 6 em diante, às 6h30 da tarde ou da noite. Temos um tema muito importante por aqui. Vamos ver qual é este tema. O Deus Todo-Poderoso, velado e revelado em seu anjo mensageiro. Assim que o que estamos falando agora vai com o que estaremos falando na próxima atividade. Porque para Deus se revelar primeiro, tem que se velar em carne humana. Deus se velou em carne humana em Jesus de Nazaré e se revelou através de Jesus de Nazaré, no cumprimento da primeira vinda do anjo do pacto em carne humana, em toda sua plenitude, para realizar a obra de redenção na cruz do Calvário. Esse foi o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, manifestado em carne humana, o mesmo que libertou o povo hebreu através do profeta Moisés. E para o último dia virá esse mesmo anjo do pacto, o anjo do Senhor, que é também o mesmo anjo que era diferente dos demais, que apareceu nessa nuvem, formada por anjos. Esse é o anjo que tem o sétimo selo, esse é o anjo do Senhor, o anjo do pacto, o qual no último dia virá em carne humana, no anjo do Senhor Jesus Cristo, e isso é a vinda do Verbo, da palavra encarnada em um homem, no caminho do sétimo selo, porque isso é o cumprimento do sétimo selo para todos os filhos e filhas de Deus no corpo místico do Senhor Jesus Cristo. E agora, no caminho do sétimo selo, o caminho ministerial do sétimo selo, o caminho ministerial do ministério de Jesus por segunda vez, nos encontraremos nós neste tempo final e o reconheceremos e o receberemos com todo o nosso coração e receberemos suas bênçãos, que Ele estará nos falando e em seguida estarão se materializando em cada um de nós. Que Deus ajude a todas as pessoas que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro e ainda os que têm seus nomes escritos na outra seção no livro da vida, na seção chamada o livro da vida, para que neste tempo final não tropecem com a palavra encarnada em um homem, encarnada no anjo do Senhor Jesus Cristo. Como tropeçaram 2000 anos atrás com a palavra encarnada em um homem chamado Jesus de Nazaré. Era o Verbo, o anjo do pacto, o Verbo encarnado em um jovem trabalhador operário da construção chamado Jesus de Nazaré. E era a pedra de ângulo que os edificadores, os ministros e o sumo sacerdote e o concílio do Sinédrio rejeitaram. A pedra rejeitada era a primeira vinda de Cristo, e a pedra regressará no último dia, e será a segunda vinda do anjo do pacto em carne humana, a vinda do Verbo da palavra em carne humana no anjo do Senhor Jesus Cristo. Que Deus ajude a todos os que têm seus nomes escritos no livro da vida, nas duas sessões importantes que são o livro da vida do Cordeiro e a outra sessão chamada o livro da vida. Porque essas pessoas podem viver eternamente. Os escolhidos, esses viverão eternamente, porque esses verão a segunda vinda de Cristo, a vinda do anjo do pacto, e dirão: isto é o que nós estávamos esperando. Mas os que estão na outra sessão são os que
poderiam ser confundidos por aqueles que se levantarem contra da segunda vinda de Cristo e poderão ser afetados um pouco essas outras pessoas. E se levantarem contra, seus nomes são apagados do livro da vida. Agora esperamos que Deus os ajude para que permaneçam seus nomes escritos aí, no livro da vida. Os escolhidos de Deus do último dia, juntamente com o anjo de Jesus Cristo, estarão trabalhando nesse trabalho para evitar que os nomes que estão na outra seção que podem ser apagados, para evitar que sejam apagados. E isso será trabalhando na obra de Cristo e levando a mensagem por todos os lugares para que obtenham o conhecimento correto do mistério, do sétimo selo, do mistério da vinda do Filho do Homem com seus anjos. Para que assim obtenham essa liberação prometida para o último dia, na grande vitória, no amor divino. Esperamos da parte de Deus sua bênção e sua ajuda nesse trabalho da Igreja de Jesus Cristo com seu anjo mensageiro do último dia. Agora, ainda faltam escolhidos de Deus por serem chamados e juntados e colocados no corpo místico de Cristo, e por isso levamos a mensagem por todos os lugares, para que todos possam obter o conhecimento deste grande mistério, porque é com o mistério da segunda vinda de Cristo sendo revelado que os filhos e filhas de Deus são chamados e juntados neste último dia. É com a mensagem da grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, revelando o mistério da segunda vinda de Cristo. Com essa mensagem é que são chamados e juntados todos os escolhidos de Deus, porque a mensagem do Evangelho do Reino, que é a mensagem da grande voz de trombeta, gira ao redor da segunda vinda de Cristo, da vinda do Verbo, da vinda da palavra encarnada em um homem, no caminho do sétimo selo, sob o mistério do estabelecimento do reino de Cristo. Assim foi como disse Cristo e como Cristo mostrou no Monte da Transfiguração que o reino de Deus virá à terra. E com a vinda do reino de Deus, vem o Filho do Homem com seu rosto como o sol, ou seja, vem como Rei de Reis e Senhor de Senhores, que é o que representa o rosto como o sol, e vem com seus anjos, que são Moisés e Elias, ou seja, os ministérios de Moisés e Elias, sendo manifestados novamente neste planeta Terra, primeiramente no meio da igreja gentia e depois no meio do povo hebreu. E nesse caminho, o caminho do sétimo selo é que todos nos encontraremos com Ele. O precursor da segunda vinda de Cristo disse: onde seria que recorreria esse caminho o Filho do Homem? O cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, versículo 11 em diante disse: agora eu estava ficando muito velho e pensei, haverá outro avivamento, haverá outro tempo, e somente recordem, do ocidente virá um cavaleiro em um cavalo branco. Cavalgaremos este caminho outra vez. E isso é correto. Tão pronto quanto estivermos preparados. Vejam, é uma promessa. De onde? Do ocidente virá esse cavaleiro nesse cavalo branco, virá o Espírito Santo encarnado em um homem. Virá o Verbo, a palavra encarnada em um homem. E esse homem será o anjo do Senhor Jesus Cristo. E quem estará dentro dele manifestado será o anjo do Senhor, o anjo de Deus. Será o anjo que libertou o povo hebreu, o qual se fez carne 2000 anos atrás no véu de carne chamado Jesus, e para o último dia estará em outro véu de carne chamado o anjo do Senhor Jesus Cristo. E agora, com esse cavaleiro, que é o anjo do pacto,
Cristo, Jesus Cristo em Espírito Santo, em carne humana, em seu anjo mensageiro, virá também Elias e virá Moisés cavalgando esse caminho. Porque virá o Filho do Homem com seus anjos. Onde estiver o Filho do Homem manifestado, aí estarão Moisés e Elias. Os ministérios de Moisés e Elias estarão onde estiver o ministério do Filho do Homem, o ministério de Jesus. E isso é no Ocidente. Somente é preciso descer um pouquinho da América do Norte, descer a América Central, a América do Sul e o Caribe. E aí encontraremos esse cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Encontraremos a palavra encarnada em um homem deste tempo final, no meio da igreja gentia. Fazendo o quê? Recorrendo o caminho ministerial de Jesus por segunda vez, de Elias por quinta vez e de Moisés por segunda vez. Onde o estará recorrendo? Na América Latina e no Caribe, neste tempo final. Vimos o mistério do estabelecimento do reino de Deus e o caminho do sétimo selo, ou no caminho do sétimo selo. Para os latino-americanos e caribenhos, essa é a maior bênção que jamais receberam os latino-americanos e caribenhos e que nação alguma entre os gentios tenha recebido. Essa é a maior bênção que a bênção que os gentios receberam sob as diferentes eras da igreja gentia, quando Deus lhes enviou um mensageiro para cada era. Essa bênção para o último dia que ele terá entre os gentios é uma bênção como foi a bênção da primeira vinda de Cristo no meio do povo hebreu. E está paralela a essa bênção de 2000 anos atrás. Agora, vimos o caminho do sétimo selo e o mistério do estabelecimento do reino de Cristo. Como foi que o profeta Daniel viu a vinda do reino de Deus? Como foi que o rei Nabucodonosor também viu a vinda do reino de Deus? A viu na forma de uma pedrinha cortada do monte de Deus, não com mão humana. E essa pedrinha depois, que feriu a imagem nos pés de ferro e de barro, que representam os reinos gentios, onde a besta, o anticristo, estará encabeçando esses reinos no último dia, no cumprimento dos pés de ferro e de barro. Encontramos que, com a vinda do anjo do pacto, do anjo do Senhor, dessa pedra não cortada por mãos, o anjo forte que desce do céu proclama que o tempo não é mais. Já não há mais tempo para os gentios. Não há mais tempo para as eras da igreja, tampouco. O tempo chegou ao seu final. Não há outra etapa, não há outra era para o reino dos gentios. A última é a etapa dos pés de ferro e de barro, que é a etapa onde se encontrem, onde chegarão ao seu final. E os reinos deste mundo se tornarão do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Isso está em Apocalipse capítulo 11, versículo 15 em diante, onde diz: o sétimo anjo tocou a trombeta e houve grandes vozes no céu que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Os reinos do mundo virão a ser de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele reinará para todo sempre. O seu trono é o trono de Davi, no qual se sentará, reinará sobre o povo hebreu e sobre todas as nações. Já não haverá mais reinos gentios governados por diferentes governantes, mas que serão governados por Cristo, desde Jerusalém, desde o trono de Davi. Isso é para o sétimo milênio, e para que se cumpra essa profecia, a vinda do Filho do Homem com seus anjos se converte em uma realidade no meio da igreja gentia, no último dia, conforme a promessa de Cristo,
vindo, o verbo, a palavra encarnada em um homem. Ver a vinda da palavra encarnada em um homem é ver a vinda de Moisés por segunda vez, a vinda de Elias por quinta vez e a vinda de Jesus por segunda vez. A vinda do ministério de Moisés, a vinda do ministério de Jesus e a vinda do ministério de Elias. Isso é a vinda do anjo do pacto, do anjo do Senhor, em carne humana no seu anjo mensageiro, do último dia na era da pedra angular e da dispensação do reino. Agora vimos este mistério. Vimos o mistério do sétimo selo no caminho do sétimo selo para o estabelecimento do reino de Cristo aqui na terra. Assim foi como ouviu o rei Nabucodonosor e também o profeta Daniel vindo como uma pedra não cortada por mãos, a qual depois cresceu e se tornou um grande reino. Quando Cristo esteve 2000 anos atrás aqui na terra, lhe perguntaram, quando viria o reino de Deus? E ele disse, o reino de Deus está entre vós. Por quê? Porque já estava a pedra não cortada por mãos. Quando está a pedra não cortada por mãos na terra, aí está o reino de Deus. Porque é essa pedra a que crescerá e se converterá em um grande reino que cobrirá toda a terra. Agora podemos ver que para a segunda vinda de Cristo, regressa o reino de Deus à terra para ser estabelecido na terra no meio do povo hebreu e governar sobre o povo hebreu e sobre todas as nações. Isto é, no mistério do estabelecimento do reino de Deus sob o caminho do sétimo selo. Para nós, na América Latina e no Caribe, é um privilégio estar vivendo neste tempo final. Porque este é o tempo onde nos encontraríamos com a segunda vinda de Cristo com seus anjos e seus anjos no caminho do sétimo selo, recorrendo este caminho novamente. O anjo do pacto, manifestando o ministério de Jesus por segunda vez, e o ministério de Moisés por segunda vez, e o ministério de Elias por quinta vez. No caminho do sétimo selo, que é o caminho do anjo que era diferente dos demais, o qual vem à terra no último dia, manifestado em carne humana em seu anjo mensageiro. E isso é a palavra encarnada em um homem, no anjo do Senhor Jesus Cristo. Vindo, o anjo que era diferente dos demais em carne humana em seu anjo mensageiro e manifestando os ministérios de Moisés por segunda vez, de Elias por quinta vez e de Jesus por segunda vez. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês, dando-lhes testemunho do caminho do sétimo selo e o mistério do estabelecimento do reino de Cristo. Que as bênçãos do sétimo selo, nosso amado Senhor Jesus Cristo, anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também. E, em breve, todos sejamos transformados e levados à casa de nosso Pai Celestial, à ceia das bodas do Cordeiro. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.